Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade, tá, ao nosso assunto sobre o sistema reprodutor, né? A aula passada eu falei para vocês, né, sobre a questão lá da puberdade, né, da criança até o adolescente, né, as mudanças que ocorrem, né, no corpo, tanto do menino como da menina, né? E eu falei que na nossa próxima aula, né, que seria hoje, né, que seria gravada, não através do Zoom, que a gente vai falar sobre o sistema reprodutor masculino, tá? E na quinta-feira nós teremos aula no Zoom e será sobre o sistema reprodutor feminino, né? Depois a gente vai ver também uma aula separada lá sobre o ciclo menstrual, depois vamos estudar os métodos contraceptivos, sobre as DSTs também, tá? Tudo isso nós vamos estudar durante o fim desse mês e o início do mês que vem, beleza? A gente está quase para fechar o livro já de vocês, tá? E não esqueçam, matrículas estão abertas, se vocês tiverem dúvida, tá? Liguem lá para a professora Ana, né? Para o seu Anderson lá, entre em contato, né? E não esqueça, contamos com vocês em 2021. Então, bora lá estudar sobre o sistema reprodutor, tá? Masculino. Próxima aula é o feminino. Qual é as estruturas que possui, né, o sistema reprodutor masculino? Canais diferentes, né? Que vai ligar, né, o testículo a principalmente lá a uretra, né, a vesícula seminal aqui, ó, você tem o pênis, que é um órgão copulador masculino, você tem a uretra, que ela está presente tanto no sistema excretor como no sistema reprodutor. Por lá, na uretra, né, passa o espermatozoide, que é o passo líquido, né, seminal, que é o sêmen, que é a mistura de espermatozoide com líquido seminal e com líquido prostático. Você tem o epidídimo, né, tem o sêmen e também passa, né, a urina. Aqui você tem o epidídimo, bem aqui, ó, aonde há o amadurecimento e o desenvolvimento dos espermatozoides. Você tem a bolsa escrotal, ó, que eu vou falar daqui a pouco, ó, né, sobre a bolsa escrotal. Você também tem outras glândulas anexas, vesícula seminal, tá, que vai nutrir o espermatozoide. Você tem a bexiga, né, mas a bexiga a gente não vai falar sobre ela aqui nessa aula, tá? Bexiga a gente falou lá sobre o sistema excretor. Você tem a próstata, né? Qual é a função da próstata? Ela vai produzir um líquido, né? Uma substância, uma secreção alcalina que protege o espermatozoide fora do corpo, né? Fora do organismo do homem. E você tem a glândula bulboretral, né? Que ela vai produzir uma secreção lubrificante que prepara, né? O corpo, tanto masculino como feminino, para o ato sexual, beleza? Então vamos ver aqui, ó, a bolsa escrotal, né? O escroto, né? Qual é a função dela? Qual é a função dessa bolsa? Ele vai armazenar e proteger quem? Os testículos, né? Que eles estão em par, né? Você tem duas estruturas, que são as gônadas masculinas. Por que gônada masculina? Porque há a produção de espermatozoide e a produção do hormônio masculino testosterona, que dá nossas características secundárias, tá? Aumento, né, tonicidade muscular, aumento dos ossos, aumento do seu tamanho corpóreo, né, alteração da sua voz, tudo mais, né, que a gente viu até na aula anterior. Você tem um músculo, né, que é o cremaster. O cremaster, qual é a função dele, pessoal? Principalmente aqui, ó, no controle da temperatura. A menina tem também, né? Mas ele vai estar mais localizado lá no útero, né? Também é um músculo lá tem aqui, né? De funcionalidade mais lá no útero, ok? Mas no homem, esse músculo, o climaster, a função dele é o controle, tá? Por quê, pessoal? Por que é importante ter o controle da temperatura? Porque o controle da temperatura dos testículos, desculpa, é importante, ó, para a espermatogênese. O que é espermatogênese? É a formação do espermatozoide. Então, o controle dessa temperatura pela bolsa escrotal, ela é importante porque ela vai proteger, tá? E ajudar na formação da espermatozoide, que é na espermatogênese, que é a produção de espermatozoide. E o que que acontece, pessoal? Os meninos vão entender mais isso aqui, tá? Do que as meninas. As meninas não entender tanto, mas os meninos, né, como possuem a bolsa escrotal, quando há o aumento da temperatura, quando está muito quente, o que que acontece com o testículo? Ele distende, né? Ele fica mais flexível, né? Ele cai, dando exemplo assim, ó. E o que que acontece? Diminui a temperatura interna. Quando há o aumento da temperatura, né? Opa, a diminuição da temperatura fica frio, o que que vai acontecer? A bolsa contrai. O que que acontece com o testículo? Ele encolhe, turma. Ele vai contrair. Ele fica bem, né?
grudadinha assim, posso falar para você. É só os meninos pensarem quando estão, por exemplo, dormindo, acordam de manhã cedo, né? E o quarto tá frio, né? Central de ar. Aí conhece, né? Como é que acorda lá e sabe como tá o testículo, né? Ele tá reduzido, né? Ele tá contraído. Ele tá bem pequeno. E quando tá quente lá, eu fui jogar bola ali, 3 horas da tarde, aquele calor de 45 graus, o que que acontece? Ele vai distender, né? E fica mais retraído não, distendido, né? Ele acaba caindo mais. E isso, pessoal, como eu já falei, é importante, né, para a produção de espermatozoide, para a espermatogênese, tá? Então, por isso que quando os pais de vocês falam, olha, meu filho, não coloca aí o notebook, né, em cima da sua cintura, que isso é prejudicial, tá? Ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Porque quando você fica com o notebook, né, você coloca ou em cima da sua barriga, ou em cima do seu órgão genital, o que que acontece? Esse aumento da temperatura, ó, ele pode alterar a formação do seu espermatozoide, né? Ele pode interferir lá na espermatogênese. Então, por isso que é perigoso, né? Meio arriscado você ficar com o notebook, né? Deitado na cama, assistindo Netflix, né? Jogando, sei lá o quê, né? E você ficar com ele aqui. Então, ele pode alterar, né? Por causa desse aumento da temperatura na espermatogênese, ok? E, pessoal, o testículo, né? A função dele agora, né? A gente viu a bolsa escrotal, que ela vai produzir o testículo, e o testículo ele tem duas funções essenciais, tá? A produção do espermatozoide, que é o gameta masculino, e, pessoal, a produção, né, do hormônio masculino, a testosterona, que é que dá nossas características secundárias, tá? Então, a parte interna, você tem aqui, ó, ok? Você está vendo ele, assim, a sua estrutura em si. Produção de espermatozoide e produção, tá, da testosterona acontece no testículo. Então, lembre-se da função dele, espermatozoide e testosterona, que vai dar nossas características secundárias. E, pessoal, na sua visão interna, você tem os túbulos seminíferos. Qual é a função dos túbulos seminíferos? Bem aqui, ó, tá? Esses túbulos seminíferos aí, a importância dele é onde ocorre a espermatogênese, que é a formação do espermatozoide. Então, aonde irá ocorrer a formação do espermatozoide? Lá no túbulo seminífero. Depois, professor, que o espermatozoide foi produzido, para onde ele vai? Ele vai lá para o epidídimo. Lá no epidídimo, ele fica armazenado e há também o desenvolvimento dele até ele ser liberado lá no coito, né? Até ele ser liberado lá através do ato sexual, né? Através da ejaculação. Aí começa a produção de novos espermatozoides. E você também, aqui, tá? Você tem duas estruturas aqui, ó. Duas células. As células de Sertoli e as células de Leydig, né? A gente vai ver bem aqui que elas têm funções diferentes, né? Uma vai fazer na produção da testosterona e a outra vai produzir, né, uma substância nutritiva para a formação desse espermatozoide, ó. A célula de Leydig, né, ela vai produzir a testosterona. Então, a testosterona ela vai ser produzida aonde? Né? Você sabe que é no testículo, mas principalmente pelas células de Leydig, tá? As células de Leydig, com a influência do hormônio luteinizante, né, que é produzido lá na hipófise, ele vai agir lá no testículo para fazer com que haja produção do hormônio masculino testosterona. Já as células de Sertoli, o que ela vai produzir nesse início aí da formação desse espermatozoide? Uma substância nutritiva. Vai nutrir esse espermatozoide para que ocorra, né, posteriormente seu desenvolvimento. Então, ó, as células de Sertoli, ela nutrem o espermatozoide lá no testículo. A vesícula seminal, ela vai nutrir o embrião fora do organismo humano, fora do organismo masculino, na verdade, né? Fora do corpo masculino. Então, célula de Sertoli, lá no testículo, ela vai nutrir esse espermatozoide que acabou de ser formado. Fora do corpo do homem, quem é que nutre esse espermatozoide? Quem é o líquido? É o líquido que foi produzido, né, através da vesícula seminal, ok? E você tem o epidídimo. Qual é a função do epidídimo? É o local, né, de amadurecimento e armazenamento do espermatozoide. Já teve dúvidas, né, com certeza vocês devem ter, de aluno perguntar, professor, então o espermatozoide foi produzido lá no tubo seminífero? Sim. Aí ele vai ser armazenado lá no epidídimo? Sim. Então, professor, o homem fica produzindo todo o tempo, então quer dizer que o testículo dele pode ficar inchado desse tamanho? Aí eu falei, não.
só há produção, turma, de novos espermatozoides o momento que o homem, né, tem a ejaculação. O homem ejaculou, há a produção de novos espermatozoides. Então, não é assim, professor, o cara quis se guardar, o cara nunca praticou aquele ato libidinoso, né, a masturbação, e ele tem 40 anos, né? Aí ele nunca fez nada, nunca teve uma relação sexual, nunca praticou um ato libidinoso, aí quer dizer que os espermatozoides vão estar sempre lá e o testículo dele não vai ficar desse tamanho? Não, ok? Como, pessoal, ele não teve, né, um coito, quando ele não teve uma ejaculação, né, ficou armazenado lá. Aí, se ele tiver uma relação, né, depois de todo esse tempo, aí sim vai ser uma nova, né, produção de espermatozoide. Tanto é, né, pessoal, já falando, né, do ato libidinoso, né, que é a masturbação, no início, né, ela mais para o menino, né, conhecer o seu corpo, né, só que essa prática rotineira, ela pode trazer, né, prejuízo, ok? Principalmente se ela for, né, recorrente para esse menino. Por quê, turma? Porque ele vai fazer com que esteja, né, problemas, né, no seu órgão genital, porque ele vai forçar que haja produção todo o tempo de, de sêmen, né, do espermatozoide, do líquido seminal, né, do líquido prostático, e tem uma hora que não vai produzir. Então, turma, já teve casos e notícias que praticou um ato libidinoso mais de 30 vezes num dia, e ele acabou parando no médico, né? Acabou tendo sangramento, porque e também ele teve não é tonicidade muscular, ele teve problema também na musculatura, porque você sabe que o pênis, né, o órgão masculino, ele não tem osso, ele tem músculo, e essa musculatura se enche de sangue, aí ele fica ereto. Então, como todo o tempo ele estava praticando esse ato libidinoso, ele trouxe prejuízo para a musculatura do pênis dele e também lá para o epidídimo e o testículo, né? Porque há a formação do espermatozoide e o armazenamento, tá? Então, esse ato, né, no início, aquele menino está conhecendo o seu corpo, né? Mas depois, esse hábito rotineiro, né, ele acaba trazendo prejuízo, né? E tem pesquisas também, pessoal, que falam, né, sobre dos prejuízos, né, dos malefícios, né, da masturbação, porque você sabe, né, Deus, ele não criou, né, para termos uma relação, né, para não casar. Então é para você ter o prazer, né, você futuramente, né, ter o prazer com aquela sua mulher, né, com aquela que você casar, com a namorada, né? E quando a pessoa acaba praticando masturbação, ele vai ter prazer próprio. Aí então, quando ele for fazer com a mulher dele, com a namorada, ele vai fazer por fazer. Professor, por que ele vai fazer por fazer? Porque ele já sente prazer próprio. O ato libidinoso, né, a masturbação, já dá o prazer para ele. Então, se ele for ter relações sexuais, é como, né, então ele já consegue dar o prazer para ele. Então, né, essa prática rotineira, ela pode, né, com o tempo, né, trazer prejuízo e também, turma, atrapalhar, viu, na questão, né, do coito, né, da ejaculação, até mesmo da duração, né, de, do processo, né, de ejaculação dele. Então, pode trazer prejuízo, tá? Mas vamos, só uma curiosidade que eu falar para vocês. Porque eu sei se vocês tivessem sala de aula, vocês iam perguntar isso. Porque vocês iriam perguntar ou na sala, né, ou depois quando sai. Porque, turma, faz tempo já, né, que a gente vem trabalhando, né, mais de 5 anos, e tem bastante dúvida sobre, né, o ato libidinoso, né, sobre a masturbação, sobre o funcionamento do corpo, né, muita dúvida mesmo, né, por isso que eu falo uma vez, professor, o senhor separou uma aula só para falar de ciclo menstrual, mas eu sou um homem, eu não preciso entender disso. Não, você precisa entender sim. Você precisa saber sobre o funcionamento também, como ocorre, né, de uma mulher. Professor, aí a pessoa acaba falando, a mulher, né, quando ela está na época, né, do ciclo menstrual dela, aquilo dela, né, como é que eu posso falar para vocês? Professor, ela não está sensível, não, não dói, né? Porque você não sente, você não sabe como ocorre o ciclo menstrual. Depois que você entender, aí você vai falar, né, que não é, a mulher não está dramatizando, que não é, né? Mas porque há alterações, né? Vocês vão ver na próxima aula. Bora continuar aqui falando sobre a parte masculina, ok? A parte feminina a gente vai chegar. Canal diferente, turma, ele vai comunicar o epidídimo à vesícula seminal, tá? Então, ó, ele é um elo de comunicação lá do epidídimo para a vesícula seminal. Então, ele vai levar o espermatozoide que, né, do epidídimo
vai passar pela vesícula seminal, da vesícula seminal passa pela próstata, da próstata ele é liberado, ok? Ah, professor, quando ele vai correr isso? Quando o homem tiver, né, a ejaculação, quando ele estiver no ato sexual. Aí há o estímulo à liberação, né, do espermatozoide. Ah, tio, o meu pai fez vasectomia, ele fez a cirurgia, né? Então, não passa espermatozoide, não. Aí ele não vai ter filho, né? Se ele cortou aqui, ó, os canais diferentes, ele não vai ter filho. Ah, professor, eu ouvi falar também que quando a pessoa faz a vasectomia, né? Ele tem problema de ereção, ele não consegue mais reproduzir, né? Isso é mito, pessoal, viu? Isso é mito. É, se você for pesquisar, pergunte para os pais de vocês, né? Como era que se falava antigamente lá. Anos 80, anos 90, né? Falava que se o homem fizesse a cirurgia da vasectomia, né? O que iria acontecer com ele? Ele ia ter problema de ereção, ele ia ter problema de ejaculação, tá? Ele, eu não vou falar o nome pejorativo para vocês, mas ele vai ter problema, né? De ereção. Então, isso é mito, tá? Não vai ter problema de ereção, tá? Continua normalmente, funcionando normalmente, só que só não vai passar o espermatozoide, né? Hoje em dia, pessoal, antigamente recortava-se, né? Cortava tudo. Hoje não, né? É feita uma laqueação, né? Te coloco lá, fazem uma amarração, mas muito se corta, né? Vai que o médico não fez corretamente lá essa amarração e acaba passando aí. O cara, eu fiz vasectomia, como tu apareceu grávida aqui, né? E vai ter toda essa confusão, tudo mais. Já se acontece uma coisa dessa, o cara fala, não, eu fiz vasectomia. Aí a mulher aparece grávida, vai falar que o filho não é dele, né? Olha o transtorno, né, que pode ocorrer. Aí tem que fazer exame de DNA, acaba casamento. Ixi, olha a confusão toda, né, que vai ocorrer. Então, quando ele faz lá a vasectomia, quando ele corta aqui nos canais diferentes, só não vai passar espermatozoide, tá, pessoal? Aí o órgão continua funcionando normalmente, tá? Então, o canal diferente, ele é um elo de comunicação do epidídimo à vesícula seminal, tá? E qual é a função ó, da vesícula seminal? A vesícula seminal, só pegar a canetinha aqui, ela produz ó, uma substância nutritiva, tá? Principalmente em frutose, em açúcar, que irá nutrir ó, esse espermatozoide ó, fora do organismo masculino, como eu falei para vocês. Então, lá você tem as células de Sertoli que nutre o espermatozoide lá dentro, né, dos canais seminíferos e também no epidídimo, mas principalmente nos canais seminíferos lá vai acontecer essa nutrição dele. Mas fora do corpo, para que esse espermatozoide sobreviva, né, lá no canal vaginal, lá no útero, lá na tuba uterina, ele vai precisar dessa substância nutritiva, porque turma, o percurso que o espermatozoide faz para sair do epidídimo, percorrer o epidídimo, chegar até a tuba uterina para encontrar um óvulo, é como se ele fosse da Terra à Lua, né? Só lá, né? Com seu flagelo, né? Nadando, ok? Então, vesícula seminal, principal função, nutrição do espermatozoide, né? Fora do corpo humano, tá? Ó, espermatozoide, secreção da vesícula seminal e o líquido prostático é que formam um sêmen, tá? Aquela substância branca. E a próstata, ela produz uma substância alcalina, né, que vai reduzir a acidez ó, do canal vaginal, favorecendo ó, principalmente a sobrevivência. Já pensou se ele não tivesse líquido prostático para proteger ele? O que iria ocorrer com esse espermatozoide? Ele já iria morrer, né, se ele encontrasse a acidez lá do canal vaginal. Também, pessoal, protege também quando ele passar aqui na uretra, tá? Porque você sabe que na uretra há passagem de urina. Então, a urina é ácida, pode trazer prejuízo também. Ah, mas a glândula a bulboretral, ela faz essa limpagem? Faz, mas ainda pode ficar resquício, né, de acidez lá. Então, protege, né, na passagem dele pela uretra e principalmente, né, contra a acidez do canal vaginal, tá? E, né, vocês sabem que a próstata, né, o homem, né, a partir dos 40 anos tem que fazer o toque, né, que é para verificar se a próstata dele não está inchada, né, para verificar se ele não está, né, com câncer de próstata. Aí tem que fazer o toque, né? O médico tem que fazer o toque, né? Se o médico não sentir nada aqui, ó, opa, ficou vermelho, né? Não dá para verificar, né? Hoje em dia faz, né? Se com sangue, né? Mas ainda, né? O mais aconselhável é fazer o toque, né? Aí o homem tem que ir lá
né, fazer. Aí, pessoal, se não tiver, né, inchado, é porque ela tá normal. Agora, se ele fizer o toque, sentir, né, tipo um carocinho lá, que há um prolongamento, aí ele vai ter que encaminhar, né, esse homem lá para fazer os processos medicinais corretamente, tá? Então, tem a próstata, vesícula seminal, espermatozoide, formaram, né, o sêmen. E já estamos para finalizar a aula de hoje, né? As meninas devem estar, meu Deus, eu estou estudando isso, né? Felizmente ou infelizmente sim, né? Mas felizmente, né? Você tem que estudar, tem que ter conhecimento. Glândula bulboretal, turma, qual é a função dela? Ela produz, tá, uma secreção que lubrifica o canal da uretra e facilita, ó, a mobilidade do espermatozoide. Mas principalmente aqui, a função da glândula bulboretal é, né, preparar tanto o órgão genital masculino e feminino para o ato sexual, né? Porque ele vai produzir uma substância que lubrifica. Por exemplo, um menino lá, adolescente, começa a se apaixonar pela menina, aí é normal, né, turma? Ele vai ficar excitado, né? Acontece. O menino não tem ainda o controle do seu corpo, ele está se conhecendo. Aí ele fica nervoso, né? O coração acelera, ele está lá perto da menina, meu Deus do céu, eu tô aqui, eu tô nervoso, né? Começa, né, aproximar, aí acaba, né, pessoal, o menino ou assistindo, né, que não deveria assistir, acaba ficando excitado, aí ele começa a produzir esse líquido que irá fazer a lubrificação, né? É um líquido transparente que prepara, né, o órgão genitor para a copulação, né, para a reprodução, né, para o ato sexual, tá? Então essa é a produção da glândula bulboretal, beleza? Só apagar essa parte preta aqui e passar para o próximo slide. A uretra, turma, como eu já tinha falado para vocês, né? Ela aqui, ó, ela vai comunicar, né? O canal que comunica o sistema excretor, né? Que é a micção, é a urina, né? O xixi, e o sistema reprodutor, né? A ejaculação, né? Onde vai passar o espermatozoide com o meio externo, tá? Então a uretra, ela é o canal que vai fazer com que haja a liberação tanto do sêmen, né? Quanto da urina, beleza? Bem tranquilo aqui sobre a uretra. E o pênis, turma, ele, né, é o órgão copulador masculino, ok? E quando estimulado, né, torna-se ereto devido, ó, à entrada de sangue em seu interior, tá? Então, há o enchimento de sangue na sua musculatura, aqui, ó, né, ó, nessas estruturas aqui, ó. Há encher-se de sangue, ele irá ficar ereto. Por que, pessoal? A tem que encher de sangue? Para ele ficar ereto, para, né, que haja o ato sexual, né, para que ocorra, né, a reprodução, ok? E como eu falei para vocês, a mesma coisa lá da glândula bulboretal, né? Às vezes, né, o menino ainda não consegue controlar o seu corpo, tá? E ele pode acabar, né, tendo ereções sem ele querer, tá? Então, acontece, né? Com o tempo isso vai passando, tá? Então, o menino vai tendo conhecimento do seu corpo e ele vai conseguir ter o controle, tá? No início é normal, tá? Ficar excitado, ter o órgão, né, masculino copulador aqui ereto, tá? É normal isso, depois com o tempo vai passando, né? Você vai tendo conhecimento do seu corpo, você vai conseguindo controlar, né, suas emoções, suas ações, tá? Ainda aqui, ó, o pênis, né, ele tem os corpos cavernosos, né, e o corpo esponjosos. Eles vão se encher de sangue, né? Se enche, né? Corpos cavernosos e o corpos, né, esponjosos, tá? Vão se encher de sangue e promovem, ó, a ereção do pênis, ok? E a glande, né, é a região do pênis que possui grande, né, sensibilidade e estímulo à ereção. Ó. A glande está bem aqui, ó, ok? É a estrutura mais interna, tá? Que é protegida pelo prepúcio, ok? Então, você tem a glande, que ela é bem sensível, né? Então, quando há o estímulo dela, faz com que esse menino, com que esse rapaz, com que esse homem acabe, né, chegando, né, ao orgasmo, né? Acabe tendo uma ereção. E aqui a parte interna, né, que você está vendo aqui, ó, você possui artérias e você possui os corpos, né, carvenosos, né, o corpo esponjoso, né, onde vai se encher de sangue e promover a ereção deste aparelho, tá? Do pênis. Deixa eu apagar e, né, já estamos finalizando a aula, como eu falei para vocês, para um dos últimos slides aqui, ó. Ok? Você tem um pênis, né? Essa aqui é a estrutura dele, né? E você tem um prepúcio, tá, turma?
né? Qual é a função do prepúcio, tá? Ele reverte e protege a glande, tá? Então, a função dele é proteger a glande, tá? Então, ó, nos judeus, né, ocorre, né, a circuncisão, tá? O que é a circuncisão, tá? É uma operação que vai remover a glande. Então, ele vai tirar, ó, essa pele, né, protetora. Por que fazia isso, turma? Porque você deve ter estudado em história, né, que o povo europeu antigamente, né, não só antigamente, né, mas hoje em dia também, né, as pessoas não têm questão de higiene. Então, vamos supor, a pessoa teve uma relação sexual de protegida sem camisinha. Aí ele não lava, né? Você tem que higienizar, né? O pênis, né? O órgão masculino, o genitor masculino. Então tem que ter uma limpeza. E as pessoas não higienizavam. E o que que acontecia? Há o acúmulo de secreções, fazendo com que essa pessoa tivesse, né? Doenças. Então, né? Ficava acumulado. Então a pessoa não higienizava, não limpava, não lavava corretamente e ficava, né? Então eles faziam essa circuncisão, né? Que era para remover o prepúcio, né, para que não ocasionasse nenhum tipo de infecção. Claro, né, turma, que no início, como a glândula aqui ela é sensível, no início, né, vai ter que utilizar gases, vai ter que proteger, mas com o tempo ele perde um pouco a sensibilidade, né, que ela fica protegida, ok? Então, essa aqui, né, era uma curiosidade, né, para vocês sobre a circuncisão, né, que ocorria em judeus, que era para fazer a remoção, tá, do prepúcio, né, que é a pele que protege, porque eles falavam que ia ficar substâncias lá, né, ocasionar doenças, tá, ocasionar infecções. Beleza, turma? Se você tiver alguma dúvida, manda mensagem, tá? Quinta-feira, provavelmente, eu vou passar uma curtida para vocês sobre tanto masculino como o feminino, ok? Dúvidas, manda mensagem lá no WhatsApp, ok? Próxima aula pelo Zoom, viu? Tchau, abraço.